No último vídeo, eu e você testamos um componente React completo. Ele tinha checkbox, tinha funções que ele recebia, também recebia props. Mas o que acontece quando esse componente se tornar ainda mais complexo? Aqui na nossa aplicação, a gente também tem componentes que vão ter um formulário com input, estado interno, submit que chama função, validação, limpa os campos depois de enviar, tem efeitos visuais. Então, como que a gente consegue fazer para que a gente não precise criar 50 testes diferentes e uma bagunça para conseguir testar tudo isso? E a resposta é estratégia. Do grego estratégia, quem pegou, pegou. Hoje eu vou te mostrar como dividir testes de componente complexo em grupos lógicos. E no final desse vídeo você sai daqui sabendo que existe uma estratégia e uma forma melhor de organizar seus testes quando a gente estiver testando um componente muito complexo ou muito grande. Vamos nessa? A nossa aplicação aqui você já conhece. Caso não conheça ainda, volta nos vídeos dessa playlist que a gente está fazendo sobre testes unitários no front-end para você pegar todo o setup que a gente fez, instalações, configurações, e já estamos criando testes para o componente ainda mais complexo do que o do último vídeo. Então, o que a gente vai testar nesse vídeo é basicamente esse nosso formulário, que permite que a gente crie as nossas tarefas. E para isso, eu já deixei ele aqui separadinho, é o nosso componente Taskform. Então, nele, a gente pode ver que ele não tem nada muito especial como props, mas ele recebe uma função, que é onEndTask. Além disso, ele faz a tratativa do submit do formulário toda vez que o usuário preenche e envia as informações, e ele também tem diversas lógicas que vão alterar a forma como o componente se adapta, como ele responde as mensagens que ele exibe para o usuário de acordo com o estado do componente naquele momento. E o mais engraçado é que se a gente olha assim, essas 60 linhas elas parecem muito simples, mas se a gente for olhar no detalhe, a gente começa a perceber alguns comportamentos. Então, por exemplo, repara que o botão está desabilitado enquanto eu não tenho nada preenchido. E se eu encher de espaços? Ele continua desabilitado, isso é uma regra que está no nosso front-end. Agora, se eu preencher meu nome aqui, ele já habilita o botão, pode ver que ele também tem alguns estilos visuais. Se eu clicar, ele adiciona a tarefa. Tudo isso são comportamentos que você concorda comigo que a gente precisa testar? Porque de fato é o que estamos esperando que o nosso aplicativo apresente para o usuário. Contudo, se você tentar testar tudo de uma vez, ou fica tudo muito junto, um código meio macarrônico, ou fica tudo meio bagunçado. Então vamos usar estratégia e dividir em grupos. Bom, e eu já mostrei para você o nosso código do componente Taskform, mas eu ainda não mostrei os testes que eu deixei preparado. E aqui está a estratégia que a gente pode utilizar para testar componentes mais complexos, que é dividir em grupos. Então, se eu expandir esse describe, você vai ver que eu deixei outros 4 describes aqui, que eles vão focar, por exemplo, no grupo 1, que será a renderização. Os elementos estão aparecendo na tela da forma correta? O estado inicial do componente está correto? Já no grupo 2, a gente pode colocar, por exemplo, interação com o input. Eu consigo digitar? O valor está mudando corretamente? Já no grupo número 3, a gente pode colocar a validação do botão, onde basicamente a gente testa se o botão está começando desabilitado, se ele habilita quando digita, que foi aquilo que eu te mostrei agora há pouco, onde se, por exemplo, a gente digitar só espaços, tem que habilitar ou não? Isso é algo que o nosso teste deveria cobrir. E o grupo 4 é o submit com sucesso, onde a gente pode chamar ou garantir, que a função está sendo chamada com o texto que a gente realmente digitou, que o campo é limpo ou não após submit. Tudo isso são decisões que você pode fazer com o seu time de design, de UX, até seu time de produto, para entender como as pessoas acham que o aplicativo vai se comportar ou vai agradar mais os usuários. E a gente poderia continuar usando essa estratégia para criar os edge cases, que a gente chama, que são as exceções. Se não submete o campo vazio, se o trim que a gente está usando, e você vai ver em detalhes em alguns minutos, funciona corretamente, dividindo assim fica muito mais fácil, porque você sabe que se tiver um problema na renderização, você vai poder olhar os testes que estão aqui dentro. Agora, se for algo com a validação, vamos olhar esses outros testes aqui. Então você vai ver que cada grupo tem de 1 a 3 testes e no total a gente vai criar uns 10 testes ainda nesse vídeo. Eu gostei muito do formato que eu fiz no vídeo passado, onde eu já deixo o teste criado para não perder tempo digitando ou cometer algum erro, e eu explico para você o que eu fiz. Então me conta aqui nos comentários se você também gosta ou se você prefere que eu faça ao vivo, mas aí tem que estar disposto ou disposta a ficar mais tempo aqui comigo, hein? Inclusive, curta e compartilha, dá uma olhada na descrição que eu sempre deixo links muito importantes aqui, e vamos continuar aqui com o nosso teste.
Nos imports, você já conhece os nossos famosos render screen, nossos melhores amigos vindo do Testing Library, e também a gente tem o User Event, que é quem vai nos permitir fazer interação, simular um clique, simular uma digitação no nosso input. E aqui a gente tem o nosso describe principal. Geralmente a gente coloca o nome do componente que está sendo testado ou até o caminho, como SRC, components, coisas assim. E aqui eu já deixei o nosso primeiro mock, que inclusive é o assunto do próximo vídeo dessa playlist, fica ligadinho e ligadinha. E antes de cada um, nota que a gente está usando before each, o nome já diz. Antes de cada um dos testes, a gente está limpando esse teste aqui para garantir que não está ficando nenhum lixo de um teste para o outro, nenhum resquício de memória. Tudo isso você vai ver em mais detalhes no próximo vídeo. E o nosso primeiro describe, que é sobre renderização, possui dois testes. Renderiza input botão aqui na linha 13 e input começa vazio aqui na linha 23. Então se a gente for passar, lembra, tem o nosso render normal, a gente está renderizando o task form e enviando o nosso onAddTask com o nosso mock. E aí o que a gente testa? Primeiro, a gente utiliza o getByPlaceholderText para pegar o nosso input. Aí você vai perguntar, João, que input que a gente está pegando? Esse input aqui, ó, se a gente dá uma olhada, é esse input que eu estou destacando aqui para você, que é onde a gente utiliza para adicionar uma tarefa. E a gente faz a mesma coisa com o botão, só que utiliza aqui o getByRow. Tudo isso são asserções, são matchers que a gente tem, como eu comentei no vídeo passado, vindos do Testing Library. Então eu vou abrir a documentação aqui só para mostrar para você da onde a gente está pegando tudo isso. E no nosso Core API, ele tem aqui sobre as queries, qual usar. Tudo isso eu posso trazer em mais detalhes se você desejar. Eu gosto muito dessa tabelinha aqui que explica pra gente quando usar cada uma. De tanto utilizar, eu já decorei tudo isso, por isso que eu vou fazendo. Mas eu acho que seria muito interessante sim a gente usar algum dos vídeos dessa série para entender mais. Ou você pode se inscrever na lista de espera do meu curso, o Mapa dos Testes Unitários, onde você vai aprender absolutamente tudo isso, porque lá eu explico no detalhe, lá a gente não tem tempo para acabar, não tem algoritmo para nos penalizar, e aí sim eu posso usar todo o tempo, e inclusive talvez a gente possa até criar lives lá. Como o curso está sendo construído, essa é uma possibilidade. Mas voltando aqui, após pegar o input e o botão, nota, o nosso teste só está garantindo que eles são renderizados, ou seja, eles precisam estar no documento. Por isso, to be in the document. Nota que é mais um matchers que a gente está recebendo aqui do nosso Jest e JestDom. Então, se eu rodar aqui, e você já aprendeu no vídeo passado a extensão que eu utilizo para rodar aqui direto do meu editor, ele já deveria passar. Enquanto ele está rodando aqui, eu vou explicar para você o outro, que é o input começa vazio. Então nota, novamente, a gente pega o input e garante que o valor dele é vazio. Porque se a gente tivesse começando com algum texto padrão, ele deveria quebrar esse nosso teste. Então, se eu abrir o terminal, às vezes ele dá uma bugadinha aqui mesmo. Deixa eu rodar todo o describe para mostrar que os dois testes estão passando. Então nota, ele renderizou, ele na verdade rodou só os testes da renderização e pulou os demais. A gente já tem dois testes passando de um total de 9 que eu vou passar aqui contigo. Continuando aqui, vamos minimizar então o nosso describe, o primeiro, e já vamos ir para o nosso segundo describe, que é a interação com o input. Nesse eu deixei apenas um teste, que é se permite digitar no campo. E aqui volta o nosso amigo User Event, fazendo o setup para que a gente possa criar esse ambiente, como eu já expliquei, onde a gente simula um browser e aí sim pode replicar as ações do usuário. Nesse caso, o que a gente quer replicar? A digitação. Então, depois de renderizar e conseguir capturar esse input, o que a gente faz é usar um await, porque como a gente já aprendeu o type, ele retorna uma promise, que eu estou destacando aqui, e aí a gente faz exatamente o que o usuário faria. A gente digita no input esse valor, comprar café, e aí por isso a gente espera que o valor do input seja comprar café. Se eu rodar esse teste agora, ele deveria passar. Mas se eu trocar aqui por qualquer outro valor, salvar, pressionar para cima e rodar de novo, ele deveria quebrar, porque ele estava esperando comprar café, mas ele recebeu comprar café. Então, se a gente voltar aqui, nota como é sempre bom testar esses falsos positivos. É outro conceito que eu explico lá no curso, aonde às vezes o teste pode estar passando, mas ele não está testando de verdade, e é por isso que a gente força, entre aspas, quebrar o teste,
para garantir que ele de fato está pegando o comportamento que a gente deseja que ele teste. Lembrando para você que se a qualquer momento eu abrir o nosso terminal e rodar um npm teste, ele vai rodar todos os testes do nosso projeto e você vai ver que a gente já chegou em 25 testes. Isso é incrível para nossa playlist e como comemoração, vamos continuar aqui estudando. A gente vai olhar agora sobre o describe da validação do botão, que é o nosso maior describe, que a gente tem 3 testes. Ele é basicamente um teste que vai garantir se o botão começa desabilitado quando o campo está vazio, se ele habilita quando a gente digita um texto e se ele permanece desabilitado se o campo só tem espaços. Ou seja, esse é um comportamento muito importante do nosso componente. Ele só habilita o botão quando existe um texto válido, e um monte de espaços em branco não é um texto válido porque não nos diz nada. Agora que a gente já entendeu, vamos dar uma olhadinha para conseguir relacionar e entender o que de fato a gente está testando. É aquilo que eu expliquei, nota, a gente não consegue clicar, se eu encher com um monte de espaço não consegue clicar, e se eu colocar um texto válido, aí sim eu consigo submitar e adicionar essa tarefa. Porém, se em algum momento um desenvolvedor ou desenvolvedora da nossa equipe fazer uma alteração e quebrar ou alterar esse comportamento que foi solicitado pelo time de produto 2 anos atrás, como a gente vai saber? Com testes unitários. É por isso que eu já vou pular direto para o nosso teste botão permanece desabilitado se o campo só tem espaços. Por quê? Porque aí a gente faz aquela mesma ideia, a gente cria o setup, renderiza, pega o input, pega o botão e aí a gente faz o teste do usuário digitando um monte de espaço aqui. Aqui a gente faz também o expect, que é a nossa asserção, para garantir que o botão está desabilitado. Olha que legal. Se a gente vier no teste de cima, a diferença é que a gente digitou um valor válido e por isso o botão tem que estar habilitado. E finalmente, só revisando o nosso primeiro, a gente não tem muito segredo aqui, a gente só garante que assim que renderizou, o nosso botão está desabilitado porque a gente nem interagiu com o nosso formulário ainda. Vamos rodar esse describe só para garantir que os 3 testes estão passando, eu não menti para você, eles estão passando aqui, tudo funcionando, e agora a gente chegou no nosso último describe. E agora a gente chegou no nosso melhor e mais importante describe, porque é ele que faz o submit do formulário, ou seja, ele testa o caminho feliz, de fato adicionar uma tarefa, e é por isso que eu já deixei aqui o describe com submit com sucesso. Aí a gente tem o teste que chama o onEndTask quando o texto está correto ou válido. Acho que é até melhor a gente colocar com texto válido, certo? E aí aqui a gente tem o que a gente já aprendeu, que é basicamente fazer o setup, renderização, pegamos o nosso input e botões para fazer. Isso aqui também é uma técnica que eu gosto de explicar, que são os 3A. A gente não vai se apegar muito aqui, mas eles são basicamente o arrange, act e assert. E aí, em algum momento a gente pode entrar mais, óbvio, no curso eu falo mais disso também, mas é como a gente prepara o teste, executa e então garante que funcionou. Por que eu tô falando isso? Porque nota como a gente tem sessões bem divididas aqui, a gente tá preparando, a gente executa, coloca o valor certinho, clica no botão e aí sim faz a asserção, que é saber que o nosso mock foi chamado uma vez, porque a gente só clicou uma vez, certo? E saber também que ele foi chamado com o valor correto. Então adiantaria o usuário ter digitado estudar Vue.js e a gente mandar estudar React? Não, né? Tanto que eu vou deixar isso aqui e rodar o nosso teste para garantir que ele vai quebrar. Esse é um teste importante. Olha, ele comparou Vue.js com React e não funcionou. Então se a gente der um command Z aqui, vai passar esse teste. E aí a gente também tem um comportamento de limpar o campo após adicionar. Ou seja, a gente faz a mesma coisa, a gente poderia até copiar isso aqui, porque a gente vai ter que continuar chamando a nossa função. Então a gente poderia colar aqui esse expect. O mock onEndTask tem que ter sido chamado uma só vez, mas nesse caso, o que o nosso teste está focando, e é por isso que não tinha esse expect aqui, é que o nosso campo ele não tenha mais valor digitado nele, ou seja, ele tenha sido limpo assim que a gente submitou. Então, se a gente rodar esse teste aqui, ele deveria passar, como você viu. E também, finalmente, a gente tem o não em maiúsculo aqui, chama onEndTask quando o campo está vazio. Ou seja, se a gente só deu um enter aqui, se a gente só colocou espaços e tentou clicar, a gente poderia até copiar aqui o user.click, mas ele ia tentar, como é uma forma de executar programaticamente, não é exatamente o que o usuário veria. Por quê? Porque o nosso usuário, ele está sendo bloqueado aqui no disable. Mas olha como é importante, eu vou rodar todo o describe aqui do nosso submit, só para garantir que ele vai passar, e aí a gente pode até ver, ó, tá passando aqui embaixo, e aí se a gente copiasse, por exemplo, esse user click, eu acho, e aí vamos ver aqui, vamos colar e rodar esse teste, porque
Opa, aqui eu tenho que pegar o botão também, deixa eu copiar rapidinho para mostrar para você, porque eu estava pensando aqui, tem um exemplo bem legal que eu posso fazer e mostrar para você como os testes funcionam. Então nota, mesmo a gente chamando o user.click, ele garantiu que o nosso mock não foi chamado. A gente poderia até aumentar esse teste, mas nota, forçando o clique programaticamente, o nosso teste garante que o mock ele não foi chamado. Tanto que se eu apagar a negação e rodar novamente, esse teste deveria falhar, porque ele está esperando mais do que uma chamada e não teve nenhuma. Ou seja, realmente a nossa lógica está garantindo que o nosso botão não é clicável para o usuário. E aí é muito importante que a gente tenha esse tipo de lógica e esses testes para garantir que a lógica estão aqui, porque imagina assim, ó, eu fui lá no nosso app só para mostrar para você e eu comentei aqui, o nosso hook ele também tem a validação se não está recebendo nenhum valor vazio e tudo mais, mas imagina que o único local que fizesse essa validação fosse o nosso componente e a gente não tivesse esse código aqui para garantir que a gente só tem valores que não são vazios, porque o que o trim faz é tirar os espaços do começo e do fim da string. E aí, qualquer usuário mais espertinho poderia vir aqui no inspect, remover o disable aqui do botão, que eu já removi, e aí ele pode encher de espaço aqui e clicar. Opa! Adicionou aqui. Nota como visualmente o nosso estilo ainda diz que está proibido clicar, mas eu fui esperto e tentei, e eu posso ficar fazendo isso 1 milhão de vezes, criando um monte de tarefa em branco. Imagina o prejuízo que ia ser isso para a empresa, o quanto assim o respaldo, a moral da empresa vai ficar feio, porque eu posso chegar aqui, eu tirei um disable, então só para te mostrar o que eu fiz, eu atualizei a página, nota que ele tem a propriedade de disable, enquanto tiver assim, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar um pouquinho melhor para você. Enquanto tiver o disable, eu realmente não consigo clicar, mas qualquer usuário pode vir aqui, apagar, dar enter. E aí, opa, olha a nossa tarefinha crescendo, ó, cadastrei 25 já. Por quê? Porque o front-end esqueceu de ter a validação. E aí que entra os nossos testes, olha a importância. Se eu rodar agora o nosso submit com sucesso, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele passou todas porque o nosso teste, ele tá mandando aqui as coisas em branco, já salvando aqui, mas por exemplo, vamos ver a interação com o input aqui que a gente tinha validação do botão, né? Se a gente rodar a validação do botão, ele deveria pegar e mostrar pra gente que, opa, tem alguma coisa incorreta aqui. Então, ó, botão habilita quando digita texto e o botão permanece desabilitado. Por que aqui ele continuou passando? Porque eu manualmente vim aqui e removi o disable. Então, na nossa lógica do componente taskform, o nosso botão aqui, ele ainda está validando o disable aqui para se ele tem trim ou não. Então, se eu remover essa propriedade e assim, aí sim, vir rodar todos os nossos testes, a gente vai ver que vários vão falhar, nesse caso foi 3, porque olha, ele está mandando vários campos em branco aqui, vários valores em branco, e os nossos testes detectaram, é exatamente para isso que eles estão lá. Então nota como tudo é uma cadeia de eventos, ó. A gente ter tido essas lógicas colocadas no componente garante que também os nossos testes tiveram a visibilidade correta e conseguiram impedir que um bug fosse para a produção. Então, olha como ficou legal essa estrutura final aqui. A gente tem os describes, que são grupos de testes que estão dizendo para a gente, olha, eu vou focar em renderização, interação com input, validação do botão, e com essa forma de organizar, aí fica tudo mais fácil de ler, porque a gente olha o arquivo e já sabe o que está acontecendo, mais fácil de debugar. Como eu comentei, se for algo que quebrou na renderização, eu já sei que está entre as linhas 12 e 29. Fica mais fácil de adicionar algo novo, porque se a gente precisar testar ou adicionar um novo comportamento, a gente ou cria um novo grupo, ou já sabe o grupo certo para adicionar, e no final tudo isso não vira uma bagunça. A gente não tem um caos com, sei lá, 25 testes totalmente soltos, a gente cria eles organizados, e aí sim tem a tranquilidade que a gente busca. E olha que esse não é um componente qualquer, ele é um formulário, então ele é mais complexo. Ele tem validação, tem estado, submit, estado de desabilitado, e a gente não enlouqueceu, a gente dividiu para conquistar. E agora, como é de praxe, para quem ficou comigo até aqui, a gente tem as dicas do final. Então, a primeira dica para testar componentes complexos é sempre tentar agrupar os testes relacionados. Então, usa o describe para organizar e coloca renderização, validação, submit.
A dica número 2 é testar um componente por vez e um comportamento por vez. Então eu até mostrei para você quando a gente estava fazendo alguns testes aqui que a gente focou, por exemplo, só que o campo estava limpo, por exemplo, e a gente poderia ter copiado mais expects, mas não tentar validar todas as coisas de uma vez só ajuda a manter um teste mais limpo e uma verificação mais clara. E por fim, a dica número 3 é sempre limpar os mocks entre os testes. Então, lembra que eu comentei com você no começo que a gente tinha um before each? Ele vai garantir que os testes não vão interferir uns nos outros. E se você quiser se aprofundar em tudo isso, o link para a lista de espera do meu curso Mapa dos Testes Unitários está aqui na descrição, junto com o link para esse projeto que a gente está fazendo nessa playlist. Então lá você vai encontrar todos os testes que a gente está fazendo, os componentes que eu criei aqui, você vai poder brincar com a nossa to-do list também. Eita, que tá difícil agora no fim do vídeo falar as palavras corretas, mas dá uma olhadinha aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre mocks versus spies, o que são esses conceitos, como utilizar, e isso de fato vai, realmente tá na hora. Editor, deixa essa parte aí. Realmente tá na hora de parar, porque até a luz desligou aqui. Então, ainda bem que tava no finzinho. A lista de espera tá aqui, o link também. Até aguardo no próximo vídeo, porque a gente já aprendeu a testar componentes, foi para um componente mais complexo, não enlouqueceu, endoidou, dividiu, conquistou. E no próximo vai ser mocks e spies. E eu te vejo lá.